Oi, gente, boa noite. Hoje a gente vai estar falando sobre uma temática bem massa, sobre como vocês podem aí alavancar a carreira de vocês na área da estética, trazendo resultados satisfatórios, resultados muito legais em relação aos seus tratamentos na área da harmonização facial. Vamos iniciando, né, gente? Falando um pouquinho sobre o intuito de hoje é realmente trazer para vocês uma melhor experiência sobre a prática da venda em si, como vocês podem trazer resultados satisfatórios no consultório de vocês, trazendo sempre tratamentos efetivos, mas tratamentos que possam manter a sua agenda no consultório cheia sempre. E é isso que... Boa noite, Ivanberto. É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Ó, quem entrou aqui, gente, na live foi Jéssica. Jéssica trabalha com a gente lá no Instituto, tá? Jéssica é a pessoa responsável pela venda dos cursos presenciais. Então é com ela que vocês vão aperrear, é com ela que vocês vão falar, tá? Quando vocês desejarem realizar algum curso presencial. Jéssica tá aí de folga hoje, mas tá de olho na live. Paula entrou por aí, Carol, vou lhe responder no WhatsApp, viu? Eu vi sua mensagem, vou responder assim que eu conseguir. Gente, hoje a gente vai estar falando sobre como nós podemos, na nossa prática, trazer resultados bons para o paciente, mas sim manter uma agenda sempre cheia no seu consultório, nas suas práticas com a harmonização facial. E aí eu queria perguntar, a Carol tá aí, Mari acabou de entrar, minha amiga Mariana Rios, que nos conhecemos lá em Portugal, né, Mari? Tô morrendo de saudade de você. Mas eu queria convidar as duas, Carol e Mari. As duas são profissionais da área da harmonização facial. Carol na área da biomedicina, Mari na área da odontologia. Mari que é dentista, já trabalha com harmonização, é professora a nível internacional. Então a live tá aí, ó, completa de profissionais excelentes. Queria convidar as duas, Carol e Mari. Queria que vocês colocassem um comentário, se vocês ainda estiverem aqui. Como vocês utilizam os bioestimuladores de colágeno ou vocês utilizam técnicas na rotina de vocês para manter a agenda do consultório sempre cheia? E aí, será que vocês utilizam algum tipo de rotina nisso? O que é que vocês... Eu queria que vocês colocassem aí, falassem alguma coisa sobre essa temática. Mas eu já vou começar falando, e ontem eu falei bastante para vocês sobre a utilização dos bioestimuladores de colágeno no consultório. A gente até falou sobre os custos-benefícios de cada um dos biomateriais que a gente utiliza, dos produtos que a gente vem utilizando na nossa prática. Mas eu queria falar um pouquinho, eu queria que vocês falassem, a doutora Ana Paula, ela fez algumas colocações bem pertinentes, tá, na nossa live de ontem. Então, Ana, se quiser aí hoje fazer colocações e contribuir com o seu conhecimento, será um prazer, tá? E aí eu quero começar falando que na nossa rotina no consultório, nós precisamos criar uma logística. Que logística é essa? Uma logística para que o seu paciente ele esteja presente na sua prática do consultório sempre que ele necessite realizar uma técnica e não apenas em períodos muito espaçados de tempo. Por que é que eu quero dizer isso? Porque há algum tempo atrás a nossa ideia na nossa prática no consultório era fazer toxina botulínica a cada 6 meses no paciente e acabar mantendo esses resultados de toxina e realizando uma manutenção disso com os peelings químicos ou com técnicas de microagulhamento. Mas eu tenho encontrado, e aí comecei a falar sobre isso ontem com vocês, em relação ao método anti-aging e que eu utilizo no meu consultório e também aos métodos que nós utilizamos em passo a passo para trazer mais pacientes para o consultório e principalmente utilizar na rotina substâncias que possam estimular o paciente a voltarem a trazerem técnicas efetivas num período menor de tempo. Menor de tempo quando a gente compara com a toxina botulínica, por exemplo. Então, olha o que Carol falou aqui. Carol já foi aluna do meu curso de harmonização facial e também do meu curso de bioestimuladores de colágeno. Então, Carol falou aqui, uso muito a hidroxiapatita de cálcio para melhorar o aspecto da pele do paciente e com resultados satisfatórios na harmonização facial.
Carol já tem aí uma visão sobre a utilização dos bioestimuladores, sobre a importância da utilização desses bioestimuladores na prática. E é isso aí, isso é muito importante. Eu coloquei aqui no quadro, mas depois eu percebi que eu não ia conseguir mostrar para vocês, porque a imagem do celular é um pouco invertida. Mas eu coloquei aqui do lado, ó, fiz até um quadrinho para fazer uma aula sobre gerenciamento de envelhecimento. Mas gerenciamento financeiro para você também no consultório. Isso é muito importante, não só gerenciar o envelhecimento do seu paciente, mas gerenciar como esse paciente vai vir para você no consultório, na sua prática. Mari respondeu aqui, a pergunta joguei aí, todo dia eu estou escolhendo aí algumas pessoas para fazerem algumas contribuições, me ajudarem aí na temática, e com certeza as pessoas que eu falei hoje são pessoas que têm muito a contribuir. Mari falou aí, utilizo sempre nos pacientes de Hoff, tá? De harmonização orofacial. Explico que é melhor construir um alicerce da pele com a bioestimulação, bioestimulando para depois embelezar. Com isso, eu consigo que ele fique ao meu comando, deixa eu só baixar aqui, por pelo menos 3 meses. Perfeito, Mari. É isso aí que eu gosto de fazer também no consultório. E aí, ó, Mari falou que durante esses 3 meses, ela faz outros procedimentos que ele necessita. Pronto. É essa a chave do negócio, tá? Se você quer trazer pacientes para o seu consultório sempre, manter a sua agenda sempre cheia, todos os meses, e manter esse paciente fazendo um gerenciamento desse envelhecimento, você precisa saber bem utilizar técnicas que vão tratar essa pele de dentro para fora. Eu vou recapitular aqui alguns momentos que a gente já fez nesse primeiro simpósio. Para quem está chegando hoje ou para quem chegou ontem, essa live está fazendo parte de um projeto que tanto eu quanto a minha equipe planejamos para trazer para vocês alguns insights e algumas novidades, conhecimentos, enfim, sobre a área dos bioestimuladores de colágeno e da harmonização facial, tá? Então, vocês estão participando agora do primeiro simpósio online que está acontecendo em relação à harmonização orofacial e bioestimuladores de colágeno. Nos próximos dias, vocês terão outras aulas, inclusive no dia 3 de setembro, nós estaremos juntos com uma aula massa, onde eu irei desmistificar o uso dos bioestimuladores de colágeno, utilizando técnicas efetivas. Eu vou falar sobre diluição de hidroxiapatita de cálcio, de Sculptra, vou falar sobre técnicas em si. Então, vai ser uma aula que poderá sim preparar você para fazer a utilização dos bioestimuladores de colágeno. Então, no finalzinho da live eu falo para vocês como vocês podem se inscrever, mas muitas pessoas já estão aí bem animadas, acho que muitos de vocês já se inscreveram, mas dia 3, tá? Dia 3, essa semana, 3 de setembro, estaremos com uma aula incrível sobre os bioestimuladores. Mas tanto Mari quanto Carol falaram muito bem sobre como elas conseguem manter na sua rotina a presença dos pacientes, não apenas esporadicamente, de forma paulatina, a cada 6 meses, a cada ano, tá? Então, eu preciso que durante o meu plano de gerenciamento de envelhecimento, o paciente entenda que para ele é muito menos custoso financeiramente que ele realize técnicas de bioestimulação, embelezando a pele em um método passo a passo, do que apenas realizar toxina e preenchimento, fazendo um investimento alto naquela técnica. Então, é muito importante que vocês já comecem a pensar que, para que você mantenha esse suporte, essa cartela de pacientes, para que você trabalhe bem com as suas técnicas, a primeira coisa que você precisa entender é sobre a sua avaliação dentro do mercado de trabalho, tá? Então, eu quero falar um pouquinho disso. Claro que não é a minha área falar sobre empreendedorismo e sobre alguns tipos de avaliações empresariais, mas isso é uma coisa que vocês precisam manter muito firme na mente de vocês. Vejam só, se você trabalha em uma localização, que eu acredito que essa não deva ser a realidade de muitos de vocês, porque todos nós temos, entre aspas, outros profissionais que eu não chamo de concorrentes, mas profissionais da sua cidade que trabalham com a mesma área, né, de atuação que você. Então, por exemplo, eu moro na cidade de Caruaru, Pernambuco, e aqui nós temos vários profissionais que trabalham com harmonização facial. Não classifico esses profissionais como concorrentes, mas são profissionais que trabalham com a mesma área que eu. E aí eu preciso classificar para o mercado, mostrar para o mercado de trabalho qual é o meu diferencial
como profissional na minha prática. Vai ficar assim, tá, Simone? A live vai ficar gravada hoje, tá bom? E então eu preciso pensar quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, as minhas habilidades, as ameaças que estão aí envolvidas dentro do meu trabalho. E aí a gente chama isso de análise de SWOT, quando você mesmo pode se avaliar, você mesmo pode parar, sentar e falar, tá, eu trabalho em uma localização X, o meu público-alvo é o público Y e eu quero trazer resultados potenciais para esse público. Então eu quero abordar temáticas de bioestimulação, eu quero trabalhar de uma forma diferente para que os meus pacientes tenham resultados progressivos, resultados que estejam ligados ao processo de melhoramento da pele, de rejuvenescimento da pele de forma eficaz. E aí você precisa pensar quais são os artifícios que você tem, então os pontos positivos, tanto seus quanto do mercado de forma externa, que estão envolvidos dentro desses processos. Então, eu classifico como um dos pontos mais positivos para que você consiga trazer esse conhecimento para o seu paciente e consiga convencê-lo de que a utilização de alguns tipos de produtos acabam sendo bem mais efetivos do que outros, você tendo um conhecimento científico e prático em relação ao que você quer trabalhar. Então, eu percebo que muitos profissionais hoje acabam realizando trabalhos na área da harmonização facial, planejando a sua atividade, sem mesmo entender qual é o seu próprio posicionamento no mercado de trabalho. Isso é uma coisa muito importante. Se você não sabe onde você está pisando, qual é o terreno que você está pisando, muito provavelmente você vai, talvez, pisar em um local incorreto ou tomar decisões incorretas. Então, planejar, pensar estrategicamente como você vai fazer a sua avaliação daquele paciente, trazendo para ele soluções inteligentes, trazendo para ele técnicas que possam mantê-lo no consultório e melhorando a pele de forma progressiva, porque vamos pensar comigo, ontem eu fiz esse exemplo e hoje eu quero trazer mais uma vez essa diferença. Se eu estou trabalhando com toxina botulínica e eu trabalho com um processo de melhoramento das minhas rugas dinâmicas, eu consigo retirar aí a expressão de algumas rugas do meu paciente, mas eu não estou ali estimulando colágeno diretamente. Esse paciente me procurou porque ele tem um problema que está ligado ao processo de flacidez, ao processo de envelhecimento. E aí o que é que acontece? Se você entrega um resultado para ele, onde ele só volta daqui a 6 meses para fazer uma toxina, mas ele não percebeu nenhum tipo de melhora na qualidade da pele, a qualidade da pele dele continua a mesma, e ele não percebeu nenhuma melhora, esse paciente talvez não fique tão satisfeito com você em relação ao projeto de harmonização facial que você prometeu para ele. E aí, muitas vezes, nessa decepção, esse paciente não vai voltar para o seu consultório. Eu sempre digo isso para os meus alunos de curso. O paciente não pode sair do consultório sem algumas coisas, sem uma receita na mão. Uma receita qualquer, não. O paciente precisa manter um aparato de substâncias nutricosméticas que você prescreva para ele de forma eficaz, para trazer resultados associados, resultados que possam estar sendo trabalhados de forma em conjunto, tá? Então, se você trabalha com o seu paciente apenas com toxina botulínica, é uma opção? É uma opção. Mas se você quer trabalhar com toxina botulínica associada aos bioestimuladores de colágeno, você vai ter resultados muito melhores. O paciente ele vai ver em você uma possibilidade de um profissional multifuncional, um profissional que pode oferecer para ele vários tipos, tá, de aportes para que a pele dele melhore e que a pele dele gerencie. E aí ontem eu até falei para vocês em relação ao custo dos procedimentos que vocês estão realizando na prática de vocês. E aí eu até coloquei aqui do lado, ó, não vou conseguir mostrar porque quando eu virei aqui o celular eu não consegui que ficasse muito claro, mas eu coloquei aqui como primeira opção a hidroxabatita de cálcio, o Sculptra e o Skin Buster, e coloquei a opção tempo embaixo. E aí o que é que eu falo sobre isso?
Se a gente pensar nos valores de cada um desses procedimentos, eu tenho um hidroxapatita que tem um valor razoável, um valor muito parecido em relação ao custo de produto dos valores que a gente compra o ácido hialurônico, por exemplo. Eu tenho a técnica de Sculptra, que é uma técnica que custa um pouco mais caro, tá? A técnica de Sculptra, ela vai, talvez, necessitar de um maior investimento seu como profissional para comprar o produto e um maior investimento também do próprio paciente para que ele possa pagar uma técnica mais cara. E eu coloquei uma técnica que custa um valor muito mais baixo, que é a técnica do Skin Buster, tá? Que é uma técnica onde eu utilizo ácido hialurônico de baixa reticulação associado a outros tipos de substâncias para realizar processos de hidratação. Lembrando que o Skin Buster não é uma técnica primária de bioestimulação. A técnica primária de bioestimulação vai ser feita aí com os bioestimuladores propriamente ditos, com o Sculptra, a hidroxiapatita de cálcio, o Elancê, tá? Ou até mesmo utilizando o microagulhamento, enfim. O que eu quero falar para vocês é que se você não conhece o fundamento de cada um desses produtos que você utiliza na sua prática, o que é que vai acabar acontecendo? Nem você mesmo vai conseguir determinar para o paciente qual é a melhor escolha para ele. Você só vai conseguir falar para o seu paciente de forma clara, de forma concisa, de forma precisa sobre quais são as técnicas que ele precisa e quais são as técnicas que vão gerar um melhor aporte de gerenciamento de envelhecimento para ele. Se você não sabe disso, se você não conhece a descrição de cada um dos produtos que você está trabalhando, se você não conhece o custo-benefício de cada um desses produtos, você infelizmente não vai conseguir trazer segurança. E aí eu vou colocar como um primeiro passo para você vender um procedimento na área de harmonização ligado aos bioestimuladores de colágeno, conhecimento. Então, se quiserem anotar aí, insight 1, conhecimento. Se você não passa conhecimento para o seu paciente de forma aberta, que ele entenda quais são os benefícios dessa técnica que você quer trabalhar, muito provavelmente esse paciente talvez nem feche com você. Porque o que acontece? Para que o paciente possa fechar uma técnica com você durante uma consulta, dizer, não, eu quero sim realizar esse procedimento, eu vou sim gerenciar o meu envelhecimento, vale muito mais a pena eu realizar uma técnica bioestimuladora do que até mesmo utilizar outros tipos de técnicas onde eu vou ter resultados diminuídos e talvez um custo maior, a gente começa a entender que quando eu consigo explicar para ele coisas como técnicas de visualização, você pode utilizar vários artifícios de aplicativos ou até artifícios visuais para que ele visualize como é que está o processo de envelhecimento dele, tá? Porque às vezes o paciente acha que naquela situação onde o processo de envelhecimento dele está, qualquer tipo de substância ou qualquer tipo de biomaterial vai trazer um resultado satisfatório. E às vezes não, às vezes sim, às vezes não. Então, a primeira coisa é avaliar bem, ter um conhecimento científico acerca do que você vai fazer e ter um domínio sobre quais são os tipos de produtos que você trabalha. E aí, isso aí é um ponto. A Ana Paula colocou aqui. E para olheira, as rugas da pálpebra inferior, o que é que eu indico? Para gerenciar esse envelhecimento. Eu acho que essa sigla que você colocou deve ser isso. Se não for, eu não estou reconhecendo, você me fala, tá, Ana Paula? Para a região periorbicular, por exemplo, quando o paciente chega para mim e o que mais me chama a atenção nele é a região de flacidez, a área de flacidez que ele apresenta, a região de ruga que está um pouco mais profunda na área orbicular dos olhos e ele vem procurando toxina botulínica, eu já falo para ele, ó, essa ruga que você tem aqui, essa flacidez, ela está acontecendo porque a sua pele, ela está extrapolando o que a gente chama de excesso de
Gente, minha conexão caiu, tá? Desculpa. Ainda tentei verificar a internet aqui, mas eu acho que agora não vai mais cair. Deixa eu só esperar o pessoal entrar novamente. Todo mundo entrando. Então, gente, como eu estava falando para vocês, dentro desses projetos que vocês estão realizando, vocês precisam trabalhar com técnicas que possam estar aí trabalhando de forma associadas. E quando você conhece o tipo de produto, e aí eu vou falar, por exemplo, se o paciente pergunta para você quais são os benefícios, isso, né, Ana? Tá certo. Quais são os benefícios das técnicas de harmonização facial para a região orbicular, que foi a região que a Ana perguntou quais são os tratamentos que eu indicaria, tá? Então, por exemplo, para utilizar hidroxiapatita de cálcio na região periorbicular, eu preciso, enfim, trabalhar com técnicas um pouco mais acuradas, com diluições específicas, porque não é tão fácil trabalhar com hidroxiapatita nessa área. Mas existem outras técnicas que eu posso indicar para o melhoramento dessa região, técnicas que sejam mais efetivas, técnicas que tenham até o mesmo menor custo. Ontem a gente falou aqui sobre algumas técnicas, como por exemplo o Skin Buster. As técnicas de fios de PDO também são uma boa alternativa para os tratamentos nessa área. Técnicas que estão sendo aí relacionadas até mesmo ao processo de estimulação, os fios lisos de PDO, isso mesmo, Ana Paula. Então, o que é que eu queria falar? Que se você, ontem, por exemplo, a gente estava aqui na live e eu falei a minha opinião sobre a utilização da toxina botulínica. E aí surgiram vários questionamentos. Algumas pessoas falaram, eu tenho paciente que tem uma durabilidade X. Outro profissional falou que tinha paciente que tinha uma durabilidade menor, outros maiores. Beleza. Mas o que é que eu queria falar? Não sei se vocês perceberam, mas eu mantive o meu posicionamento em relação ao que eu achava sobre a utilização daquela técnica. Então, é isso que você precisa fazer. Para flacidez, sim, de olheiras, os fios de PDO liso são excelentes indicações, tá, Carla? Geralmente é o que eu indico, é o que eu trabalho, esses fios associados a outros tipos de técnicas, como os Skin Busters, por exemplo, ou técnicas de bioestimulação nessa região, são bem efetivas e trazem resultados muito bons. Mas, como eu estava falando, você precisa manter um posicionamento científico e técnico em relação à sua prática. E o que acontece muito é que o próprio profissional, talvez por falta de conhecimento ou por falta de entendimento da associação desses produtos, ele não consegue indicar com firmeza qual é o tipo de biomaterial que ele vai utilizar. E essa falta de segurança sua como profissional também gera falta de segurança no seu paciente em relação à técnica que ele quer fazer. Porque se ele está procurando uma ajuda profissional, se ele está procurando você para que você indique qual é o melhor tipo de tratamento para ele, se você não domina esse conhecimento teórico, científico, você não passará essa informação com segurança para o seu paciente. Então, o primeiro ponto para alavancar a sua carreira, vender mais tratamentos e gerenciar o envelhecimento, mantendo a sua agenda cheia no consultório, que ponto é esse? Ter conhecimento científico. Ter conhecimento sobre as técnicas que você está realizando, ter conhecimento acerca de todo o aparato que você pode ter, porque hoje nós temos na harmonização facial um aparato incrível, um aparato de biomateriais extremamente vasto, que cabe em todos os bolsos, que cabe em todos os consultórios, tá? E você pode escolher a técnica que você quer trabalhar de acordo com a necessidade daquele paciente. Então, hoje não se existe mais aquilo, eu só tenho um produto que custa R$3.000, o seu tratamento, eu só tenho um produto que custa R$2.000. Não, eu tenho produtos bem mais baratos, eu tenho produtos de pagamento médio e eu tenho produtos um pouco mais caros. Esses produtos e essa consistência vai depender muito do que você quer vender.
E aí, quando você tem certeza que você já conhece todos esses produtos, que você sabe trabalhar de forma associada a todos esses produtos, chegou o momento de conquistar o seu paciente de forma empática. E eu posso dizer para vocês que para que você venda o seu tratamento, você precisa chegar até o seu paciente de uma forma muito leve, de forma muito empática. Por quê? Muitas vezes eu percebo que o paciente ele vem para o seu consultório e ele está esperando talvez que você indique a técnica para ele. Vou responder, tá, Ju? Vou responder. No final da live eu respondo, nem se preocupe. Só vou continuar aqui o raciocínio para não atrapalhar, mas eu vou responder a sua pergunta. E aí, no decorrer do tratamento dele, ele precisa ter em você algo que se chama confiança. E sem confiança, se o seu paciente não confia na sua técnica, se ele não confia na sua prática, infelizmente ele não vai, talvez, comprar a sua ideia de gerenciamento do envelhecimento. Então, geralmente, o que é que acontece na minha prática? Os pacientes, eles já possuem estratégias mentais que eu coloco junto com eles durante a consulta. Eu falo sobre envelhecimento, eu falo sobre perda de colágeno, eu falo sobre as quedas faciais, eu mostro para ele quais são as consequências desse processo de envelhecimento durante esse tempo de vida dele, e é aí que ele começa a entender que se eu indico toxina botulínica para ele, talvez ele tenha um resultado muito pontual, um resultado de uma porcentagem pequena. Mas quando eu falo tudo isso, eu falo sobre o problema, eu falo que ele tem um excesso de pele gerado pela flacidez, gerado por esse processo de envelhecimento. Eu falo que as células da pele dele não estão trabalhando de forma funcional. Que é uma dica que eu falo para vocês, vocês podem utilizar essa dica na prática de vocês. Como vocês podem falar de forma que o paciente entenda qual é a sua mensagem. Porque não adianta muita coisa você ficar falando sobre Sculptra, hidroxiapatita de cálcio, falar sobre todos os procedimentos, todos os biomateriais, mas o paciente não entende a forma, a linguagem que você está falando. Você não consegue se conectar a esse paciente. Muito provavelmente ele não vai querer comprar a técnica com você, ele não vai comprar a sua ideia, e quando eu falo comprar não é nem financeiramente, mas estar com você junto, em parceria, nessa ideia de gerenciar o envelhecimento dele. E aí vai acabar que nesse processo algumas coisas vão se perder. Então, quando você tem o primeiro ponto, conhecimento científico acerca do que você está trabalhando, você conhece os biomateriais que você pode trabalhar, você conhece a diferença entre eles e você traz essas informações para o paciente, você fala que esses produtos estimulam o colágeno, que a longo prazo esses produtos podem trazer resultados muito bons para a pele dele no que se diz respeito ao envelhecimento, ao reparo desse processo de envelhecimento. Você pode até comparar para ele, ó, eu tô te passando uma técnica que ela irá melhorar a sua face hoje, vai melhorar a sua face hoje, mas daqui a 2 anos, 3 anos, a sua pele ainda estará sendo modulada pela ação do colágeno produzido após a aplicação desse biomaterial. Então, o seu paciente ele vai falar assim, poxa, então tem um bom custo-benefício. Tem um bom custo-benefício bioestimular a minha pele, trabalhar com técnicas que possam melhorar e dar sustentação à minha face, trazendo um viço, trazendo um melhoramento da qualidade dela, sem que eu precise utilizar 10, 15, 20 seringas de ácido hialurônico para deixar o rosto do paciente apenas harmonizado, sem qualidade de vida. Então hoje o seu paciente ele vai querer sim que você trabalhe com técnicas que tragam qualidade de vida, técnicas que possam trabalhar de forma completa, trazendo resultados eficazes. Então, ó, o primeiro ponto, conhecimento científico sobre a técnica que você está trabalhando. O segundo ponto, entendimento sobre os biomateriais, tá? E saber quais são as diferenças entre esses biomateriais e quais os que vocês poderão utilizar de forma mais assertiva para trazer um resultado potencial para o seu paciente.
E um outro ponto, saber como entregar essa informação para o seu paciente. E é aí que entra a análise de SWOT, é aí que entra o planejamento estratégico. Você precisa, como profissional, avaliar quais são os seus pontos positivos, quais são os seus pontos negativos dentro do mercado de trabalho, quais são as suas ameaças externas, quais são os seus pontos fortes e fracos. Por quê? Quando você não conhece quais são os seus pontos fortes, quando você não conhece os seus pontos fracos, você não consegue ter estabilidade científica, estabilidade emocional para lidar com o seu paciente, para lidar com pacientes que estarão testando o conhecimento de vocês na prática. Então, vocês precisam estar muito fortes, estar muito sólidos em relação ao que vocês acreditam. Eu lembro que em muitos momentos da minha trajetória profissional no consultório com os pacientes me questionavam por que utilizar técnica X e não técnica Y. Porque eu vim para você, porque eu vi o antes e depois, assim, 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 e eu quero o meu rosto dessa forma. Então, eu preciso ter um aporte teórico, mas um aporte prático de convencimento desse paciente de que talvez aquela técnica que ele veio destinado a fazer não seja a melhor escolha para ele naquele momento. Que talvez ele possa abranger aí o leque de opções de rejuvenescimento facial dele, trabalhando com um plano de gerenciamento. Quando vocês fazem isso, é importante que vocês pensem que por quanto tempo esse paciente vai demorar para voltar no seu consultório. E aí eu vou perguntar para vocês, na prática de vocês, quanto tempo vocês demoram para fazer com que esse paciente volte para você para realizar talvez uma manutenção da técnica que ele fez da harmonização. Se eu falar apenas de toxina botulínica, eu vou dizer que esse paciente só pode voltar no seu consultório com 6 meses. Mas quando eu falo de outros tipos de substâncias, de outros tipos de biomateriais, eu começo a entender que eu posso sim trazer o paciente antes para o meu consultório. Como Mari falou no início da live, eu posso sim trazer o paciente e manter ele a cada 3 meses no meu consultório, pelo menos a cada 3 meses. Então, qual é o período de tempo para quem é meu aluno aí, que já assistiu aula minha de curso ou já assistiu aula minha na pós-graduação? Eu quero perguntar, de quanto em quanto tempo eu preciso bioestimular a minha pele? Ou quem é aí da área que já trabalha com bioestimulação, a cada quanto tempo? Toxina, Tainara está falando aqui que é a partir do 3º mês. Mas a gente sabe que a toxina é só indicada para aplicação num período de 6 meses, tá? Mesmo que o paciente queira fazer antes, há essa possibilidade, mas a gente precisa ter ciência de que, de acordo com a indicação de literatura, com a indicação científica, essa toxina ela só deve ser aplicada a cada 6 meses. Mas vamos dizer que o paciente voltou com 3 meses após a toxina, mas a cada aplicação de bioestimulador, por exemplo, de quanto em quanto tempo eu preciso trazer esse paciente de volta para gerenciar o seu envelhecimento, para fazer a reaplicação de técnicas de bioestimulação do colágeno? Quem aí pode falar? Tô só esperando vocês falarem, viu? Vou repetir a pergunta. A cada quanto tempo eu preciso bioestimular a pele? Rapaz, eu acho que hoje vocês não estão querendo conversar comigo, não. A cada 28 dias, ó, a Luzinete falou aqui. A cada 28 dias, exatamente, vejam só. O meu período de produção de colágeno, o meu período de cicatrização após uma técnica de microagulhamento, após uma técnica de hidroxiapatita para bioestimulação, o processo cicatricial gerado, ele vai estar aí finalizando em cerca do 21º dia ao 28º dia. Depende muito da idade do paciente e da história dele em relação a esse processo de envelhecimento. E aí a gente começa a entender que, se eu demoro 28 dias para concluir o meu ciclo de produção de colágeno, para eu ter um colágeno tipo 1 e 3, um colágeno biomodulado, o que é que eu posso dizer para o meu paciente? O que é que vale mais a pena? Você realizar essa técnica uma vez
no ano e ter um processo de resultado de 50%, ou você realizar essa técnica a cada 3 meses ou a cada 2 meses, mas você ter um resultado potencial, um resultado de quase 90% no final do ano. E aí, quando ele compara, ele vai achar que o custo-benefício de manter o resultado dele vai ser muito maior, tá? Então, quando eu planejo os ciclos de volta, eu posso fazer técnicas de bioestimulação a cada 2 meses, a cada 3 meses, ou até mensalmente, tá? Então, eu posso intercalar. O que é que eu chamo de plano de gerenciamento? É você fazer uma harmonização facial no seu paciente, você bioestimular essa pele dele, mas você dizer para ele, ó, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses eu quero você de volta no consultório. E se o paciente esquecer de voltar, você vai ligar para o paciente, você vai mandar mensagem de WhatsApp para ele, mas você vai trazer esse paciente de volta a você. Como é que você está cuidando da sua pele? Como você está gerenciando esse processo que nós estávamos iniciando há 3 meses atrás? Como é que você está mantendo essa sua pele? E aí o paciente pode pensar, poxa, mas eu não quero gastar, investir um valor alto. E aí, que técnicas eu posso trabalhar nesse plano de gerenciamento? Sempre eu preciso trabalhar com Sculptra, com hidroxiapatita? Não, eu posso trabalhar com uma técnica como o Skin Buster. Então, eu posso intercalar aplicações, fazendo aplicação de hidroxiapatita de cálcio, uma sessão de Skin Buster, uma sessão de microagulhamento, uma sessão de peeling químico, e eu volto a reaplicar a hidroxiapatita de cálcio. O que eu sempre digo que é muito importante é que o paciente ele não deixe de bioestimular a pele dele, tá? Então, o plano de gerenciamento, passo a passo de gerenciamento de envelhecimento, ele deve ser feito com a visão do profissional de que esse tratamento ele não pode parar. Então, se vocês quiserem anotar aí, vocês podem fazer planos de gerenciamento utilizando inicialmente uma aplicação de um bioestimulador mais forte, tá? Dependendo do tipo de envelhecimento que a pele esteja. Ou utilizando uma hidroxiapatita de cálcio, ou um Sculptra, ou até mesmo Elancê, que são os 3 tipos de bioestimuladores que a gente mais utiliza para esses processos de rejuvenescimento, que possuem um custo um pouco maior. O paciente fez isso, no próximo mês, agenda o paciente, não deixe o paciente ficar em casa sem fazer um plano de gerenciamento, sem fazer um retorno para o seu consultório. Então, ó, terminou a técnica de bioestimulação do colágeno, você já vai deixar o paciente marcado para fazer uma técnica de manutenção, e é assim que você vai chamar. Você vai fazer uma técnica de manutenção desse primeiro passo, tá? Então, essa técnica de manutenção, ela pode ser feita com técnicas de peelings químicos mais profundos, com técnicas de microagulhamentos associados ao drug delivery, ou seja, microagulhamentos associados à entrega de drogas, que possam melhorar esse aporte de produção de colágeno, já que o microagulhamento é uma técnica de indução percutânea do colágeno, e são técnicas bem mais baratas, tá, de custo para o paciente, do que a hidroxiapatita e o Sculptra. E também não há necessidade de fazer essas técnicas mensalmente, a gente passa aí um período de tempo de 2, 3 meses para fazer uma reaplicação. Então, ó, depois que ele saiu do seu consultório, fez hidroxiapatita, no mês posterior, você já elencou qual é a técnica que ele vai fazer, no próximo mês você já precisa preparar o seu paciente para talvez continuar aí, fazer uma reaplicação de um bioestimulador mais forte. Então, vocês vão fazer uma cascata, uma ondinha, uma onda em que você aplica um bioestimulador um pouco mais forte em resultado, um pouco mais profundo em relação à produção de colágeno. Fiz isso, ó, desce um pouquinho a onda, posso trabalhar aí na área dos peelings químicos, microagulhamentos, posso trabalhar com a técnica de Skin Buster nesse momento. E aí, ó, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, eu já começo a subir a minha onda para que eu comece a trabalhar com os bioestimuladores mais fortes em um outro momento. E assim você consegue manter planos que trazem o seu paciente sempre ao consultório e que tragam resultados satisfatórios. E eu posso dizer para vocês que esses resultados, eles ganham o paciente,
tá? Quando você consegue trazer o paciente sempre na sua rotina, é um paciente que ele vai ficar muito mais empático a você, ele vai ficar muito mais próximo a você, ele vai sempre perceber que a melhora da face dele é tão boa, é tão eficaz, que ele sempre vai querer estar no seu consultório para manter o resultado. É muito melhor fazer isso do que trabalhar com 10, 15 seringas de ácido hialurônico e o paciente só ter condições financeiras de voltar para você um ano depois, quando o resultado já está lá embaixo, onde aquele resultado de modulação tecidual aconteceu só cerca de 50%, 40%, porque eu utilizei um produto que não é um bioestimulador de colágeno e você perdeu o paciente por um ano. Então, para mim, é muito mais eficaz, é muito mais satisfatório que eu mantenha o meu paciente comigo todo mês do que, enfim, ter um retorno financeiro apenas uma vez ao ano desse paciente. Eu prefiro ter um retorno menor e no final da história, esse retorno menor vai te trazer um lucro muito maior lá na frente. Porque se você pensa, vamos falar sobre investimento. Se eu tenho duas opções em trabalhar com R$4.000 de investimento do paciente para trabalhar com bioestimuladores de colágeno, mas esses R$4.000 eles vão aí ser trabalhados de forma diluída, com técnicas que ele está aí trabalhando comigo todo mês, ou R$4.000 com a utilização de poucas quantidades de ácido hialurônico, quando ele vai ter um resultado agora e talvez ele nem goste do resultado e não volte para você, é muito satisfatório, muito melhor que ele utilize esses R$4.000 para trabalhar com bioestimulador. Então, existem técnicas, a Vanessa falou aqui sobre o PRP. Existem técnicas também que podem trazer aí um melhor aparato para você em relação ao custo para quem pode trabalhar com essa técnica, tanto a técnica de PRP quanto a técnica de PRF. Vocês podem fazer a subida da onda de vocês com um bioestimulador mais potente, nessa descida da onda, a aplicação de um PRF, de um Skin Buster, subiu a onda novamente e essa onda ela vai subir e descer mensalmente. E aí você vai alternando produtos, alternando situações para manter sempre esse paciente com você no consultório. Então, eu depois que comecei a trabalhar dessa forma, depois que eu comecei a me preocupar com a qualidade da pele do meu paciente, depois que eu comecei a me preocupar com o aspecto que a pele dele ia ter ao final de um ano de tratamento e não apenas de forma pontual, eu comecei a entender e observar que esses pacientes eles vinham todos os meses para o meu consultório. Esses pacientes estavam comigo na clínica sempre porque eles sentiam a necessidade de bioestimular o colágeno da pele. E eu posso dizer para vocês que com essas técnicas a gente diminui bastante a utilização do ácido hialurônico, tá, na harmonização facial. Porque o próprio paciente começa a observar que os poros dele estão bem menos dilatados, ele começa a perceber que o tecido começou a ser melhor reposicionado com a utilização de produtos que tratam a pele de dentro para fora, trazendo resultados sempre potenciais. Então é isso que o seu paciente busca, mas ele não tem a mínima obrigação, e eu sempre falo isso, o paciente não tem a mínima obrigação de entender quais são os benefícios dos produtos que você utiliza. Então, muitas vezes você pode dizer, eu não consigo fazer isso no meu consultório. Talvez você não consiga fazer porque você ainda não desenvolveu uma forma de chegar até o seu paciente de forma clara para explicar para ele quais são os produtos que você vai trabalhar e quais são os resultados que ele vai ter. Quando você trabalha de uma forma assertiva nesse sentido, você consegue convencer o seu paciente de forma muito mais clara e gerar confiança. Então, o paciente ele não vai fechar um procedimento com você se ele achar que você não passa confiança para ele em relação à prática que você está realizando. Então, essa confiança no seu paciente virá através do conhecimento científico, através da boa associação dos bioestimuladores de colágeno, através de um método que vocês consigam manter sempre a onda. Vocês vão lembrar sempre que há uma ondinha, tá? Essa onda de subida e descida de técnica, você vai trabalhar de acordo com a onda também de investimento do paciente na bioestimulação do colágeno dele. Então, você vai dizer para ele, nem todos os meses você vai investir uma alta quantidade, esses produtos um pouco mais caros, a gente vai trabalhar pelo menos 2 vezes ao ano, tá? Então, a gente pode trabalhar no primeiro semestre e no último semestre para trazer um resultado melhor para você.
E a gente vai manter esses resultados com técnicas um pouco mais baratas, com técnicas que custem menos para você, mas com técnicas que te façam não me abandonar no consultório, com técnicas que te façam vir sempre ao meu consultório, que te façam estar aqui trazendo um rejuvenescimento para a sua pele de forma progressiva. E dessa forma, nós estaremos trabalhando juntos. Então, quando você consegue convencer o seu paciente de forma clara, de forma ética, você vai com certeza vender muito mais. Você com certeza vai alavancar muito mais o seu contato e a sua cartela de pacientes no consultório. E eu sei que é esse o intuito principal de vocês. Porque eu tenho certeza que vocês não estão trabalhando na área da harmonização, na área da estética, para terem resultados de uma vez ao ano com o paciente, financeiramente falando. Vocês querem ter lucro. Vocês querem trabalhar com técnicas que possam trazer um aporte financeiro bom até para que você cresça na sua área, você realize mais cursos. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver uma cartela de pacientes. Então, esse contato fidedigno com o seu paciente vai trazer aí um diferencial muito grande para você. Então, você pode até criar esses planos de gerenciamento de envelhecimento, sempre lembrem da ondinha, colocando para o paciente uma linha do tempo. Você pode colocar uma linha do tempo de 12 meses. Então, ó, no primeiro mês a gente vai trabalhar com Sculptra ou com hidroxiapatita de cálcio. No segundo mês a gente vai trabalhar com peeling químico. No terceiro mês a gente trabalha com a técnica de microagulhamento e no quarto com hidroxiapatita de cálcio. E aí o paciente ele vai ter até mesmo criar uma expectativa em relação à técnica que você vai estar trabalhando com ele. E isso vai deixar ele um pouco mais feliz, porque ele vai saber que todos os meses ele vai estar trabalhando com reaplicações e com certeza você vai trazer resultados muito melhores para ele. Gislaine falou aqui. Assim como a aplicação do ácido hialurônico, todo paciente pergunta o tempo de durabilidade dos bioestimuladores. Realmente, os pacientes eles perguntam a durabilidade dos bioestimuladores e aí eu falo para o paciente que o bioestimulador, dependendo do tipo de produto, a visão da face em relação à volumização e à sustentação, ela vai durar em torno de 12 meses. A depender do produto. Se eu trabalho com hidroxiapatita de cálcio para bioestimulação, o resultado de bioestimulação ele é progressivo. É diferente do ácido hialurônico. O ácido hialurônico é assim, a gente aplica aqui e com o passar do tempo esse resultado ele vai fazer isso, ó. Ele vai diminuir. Quando eu trabalho com bioestimulador de colágeno, o resultado faz isso. Aqui ele é pequeno, então no momento que eu apliquei o bioestimulador, eu tenho um resultado pequeno, um resultado de bioestimulação. Mas o que é que acontece? 28 dias depois, esse meu colágeno começa a ser produzido e eu tenho uma subida do meu processo. Então, eu tenho dois contrapontos. Uma técnica onde eu trabalho com um resultado muito rápido, mas que o efeito acaba diminuindo com o passar do tempo. O efeito do bioestimulador aumenta com o passar do tempo. Por que aumenta? Porque eu estou trabalhando com biomodulação tecidual de produção de colágeno tipo 1 e 3. Então, quando o paciente pergunta sobre durabilidade, eu falo que para trabalhar com bioestimuladores, ele não pode ter pressa. Ele vai ter paciência. Porque para trabalhar com bioestimuladores, para cuidar da pele dele com bioestimuladores de colágeno, ele não vai ter um resultado de uma hora para outra. E vai ter, mas por exemplo, a hidroxiapatita de cálcio, a gente faz a aplicação, pouco tempo depois dessa aplicação, eu tenho um resultado muito baixo dela. Porque ela é absorvida. A hidroxiapatita de cálcio, a seringa dela de 30%, ela vai conter 70% de uma substância, de um gel de carboximetilcelulose. Então, essa substância ela é absorvida. Então, o paciente faz a aplicação, o rosto fica bastante projetado, mas depois de 15 dias, 20 dias, esse efeito diminui, tá? Então, o paciente acha, meu efeito foi embora. Não. O intuito da aplicação de um bioestimulador é realizar um processo de estimulação do colágeno. Então, respondendo a sua pergunta, Giz, a gente é muito sincero com o paciente em relação ao resultado que ele quer ter. E aí você vai dizer para ele, eu trabalho com resultados progressivos, eu te prometo que em um ano de tratamento você vai ter um resultado bom em relação ao seu processo de produção de colágeno, você vai ter um resultado bom de sustentação facial e esse resultado ele só vai aumentar se você cumprir o passo a passo de forma correta. E qual seria o bioestimulador que tem maior durabilidade de estimulação?
Olha, eu classifico hoje como o melhor bioestimulador o ácido L-polilático, que é o Sculptra, tá? Então, o Sculptra, para mim, é o melhor bioestimulador que a gente pode utilizar. É o bioestimulador que gera um resultado muito mais gradativo em relação à sua durabilidade, mas também é um dos bioestimuladores mais caros. Então, eu elencarei aí os dois principais, hidroxiapatita de cálcio e Sculptra. Então, o que tem maior durabilidade é realmente o Sculptra, mas a hidroxiapatita a longo prazo pode trazer benefícios muito bons, tá, para a pele. Eu vou voltar aqui porque eu lembro que tinha uma pergunta que eu não respondi e agora eu vou responder porque eu já estou chegando próximo ao meu período de final de live. Juliana, não sei se Juliana tá aí ainda, mas ela perguntou assim: para diminuir as bochechas, qual é a técnica indicada na harmonização facial? E aí, eu não sei se alguém quer falar aí sobre as técnicas indicadas para isso, mas nós temos para diminuição dessa gordura da região das bochechas, algumas técnicas. Eu, como biomédica, não posso trabalhar com ela, mas uma das mais conhecidas é a bichectomia, tá? Onde é retirado de forma cirúrgica a gordura de bichar, mas eu não sou muito adepta da realização dessa técnica sem uma boa indicação. Porque eu já falei para vocês que a gordura, ela vai estar participando de processos de sustentação tecidual. Claro que a gordura de bichar, ela não é uma gordura que participa diretamente do processo de sustentação da face. Mas eu sempre digo que é uma gordura que estava na região e foi tirada. Então isso pode propiciar um aumento da queda da face? Pode. Tá? Então, eu só indico que o procedimento de bichectomia seja realizado em casos de extrema necessidade e em casos de uma boa avaliação do profissional. Mas existem técnicas como o emagrecimento facial através de lipoenzimas que podem ser trabalhadas na região de face para diminuir o aspecto mais gordinho da face e também algumas técnicas como o preenchimento da região de mento associados ao preenchimento de mandíbula e de malar, eles podem trazer uma simetria melhor à face, trazendo um aspecto muito mais afinado para o rosto, tá? Então, essa é uma pergunta muito comum, essa é uma indicação que muitos pacientes trazem, porque eles querem deixar o rosto mais fininho, mas eu sempre coloco aí em xeque essas possibilidades que podem acontecer em relação ao processo de caimento da pele após a realização de uma técnica de bichectomia. Então, respondendo à pergunta, eu posso aí associar para quem trabalha com bichectomia, tá? Eu não trabalho com bichectomia, não é uma habilitação minha como biomédica, mas para quem trabalha com bichectomia, associar a bichectomia a tratamentos de emagrecimento facial e também a técnicas que possam trazer projeções das regiões externas da face, melhorando o aspecto da pele, tá bom? Vamos ver aí o que é que vocês estão perguntando mais. Geise, para preencher o mento, você indica Ultra Deep? Indico, tá? Na região de mento, eu gosto muito de indicar a aplicação dos volumizadores, tá? Deixa eu só ver aqui mais perguntas, se tem mais uma. Foi Carla que me perguntou. Para preencher o mento, o Deep ou Ultra Deep? Se você puder utilizar Ultra Deep, eu indico Ultra Deep. Por quê? Eu quero falar para vocês que o preenchimento, ele vai ter aí várias etapas de reticulações. Essas reticulações, elas vão estar sendo diferenciadas de acordo com o grau de crosslink de cada produto. E o que danado é crosslink? Para cada molécula de ácido hialurônico, eu vou ter aí outras moléculas de disacarídeos que estão envolvendo esse ácido hialurônico em redes. Quanto mais redes de ácido hialurônico eu tenho junto com moléculas de disacarídeo, maior é o que a gente chama de reticulosidade ou crosslink. Mais reticulado esse produto e maior vai ser a sua ação de volumização. Para a região de mento, que é uma área que é muito próxima da fala, é uma área que entra-se muito em contato com os vários tipos de produtos, tá? Então, eu posso sim trabalhar com o volumizador, com o Ultra Deep, para trazer um resultado potencial na área do mento. Então, eu gosto do Ultra Deep, eu gosto de trabalhar com mento e região de mandíbula com bioestimuladores e também com ácido hialurônico volumizador. Então, para trazer resultados de
de volumização, eu até prefiro utilizar o ácido hialurônico, mas para bioestimulação eu gosto de utilizar a hidroxapatita de cálcio. Então vocês podem até trabalhar de forma em conjunto, tá? Trabalhar de forma associada com as duas substâncias para trazer um resultado que você deseja. Então, gente, é isso.